as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne e o fruto do Espírito. Então diga comigo: as obras da carne e o fruto do Espírito. Amém? Digo, porém, andai no Espírito, com S maiúsculo, com E maiúsculo, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 17: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, com E maiúsculo, não estáis sob a lei, sob debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, dois pontos. A primeira obra da carne: prostituição, vírgula, impureza, vírgula, lascívia, idolatria, vírgula, feitiçarias, vírgula, inimizades, vírgula, porfias, vírgula, ciúmes, vírgula, iras, vírgula, discórdias, vírgula, dissensões, vírgula, facções, vírgula, invejas, vírgula, bebedices, vírgula, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Versículo 22: mas o fruto, o artigo, amém? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Coloque a mão no seu coração. Diga comigo assim: Espírito Santo, rega o meu coração, umedece o meu coração, para que a palavra entre, porque eu abro o meu coração para ser transformado pela sua palavra. Amém? Hoje é quarta-feira e hoje nós temos nosso ensino, irmãos, de nosso discipulado, a nossa doutrina. É o dia em que Deus colocou no meu coração para que fosse o dia de instrução da igreja. Aqueles que forem lotando a igreja, que forem se membrando, que forem fazendo parte dos cultos, que forem ocupando essas cadeiras, na quarta-feira serão doutrinados, receberão uma palavra diferenciada na sexta e no domingo, uma palavra para mexer, uma palavra para confrontar, uma palavra para nos fazer ter vergonha, porque essa é o objetivo da quarta-feira, é o objetivo da palavra. E quando a gente vem para a igreja, a gente tem que se perguntar: eu vim para a igreja, mas o que eu estou fazendo aqui? Passou um dia, passou um mês, passou um ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e calma aí, eu continuo a mesma coisa, não houve mudança em mim. Então qual é o meu propósito dentro da igreja? Será que Deus não tem poder para me mudar? Será que o diabo está vencendo? Está me prendendo, me amarrando?
Ou será que sou eu que não permito que o Espírito Santo me mude? E a resposta você já sabe qual é. É a terceira opção, né? Sou eu que não deixo que o Espírito Santo me mude. E isso acontece, por quê? Porque existe uma coisa chamada obstinação, dureza de coração e religiosidade. Nós sabemos que, principalmente no Brasil, onde a igreja mais velha do mundo, não é a católica, é a igreja protestante, a igreja cristã. Nós somos católicos, apostólicos, cristãos, não romanos. Foi a partir do ano 300 que mudou para esse negócio de romano, mas nós não. Roma usurpou. Nós não somos romanos, somos apostólicos cristãos. Católicos, apostólicos, cristãos. O que quer dizer isso? Católico quer dizer universal, apostólico quer dizer enviado, e cristão de Cristo. Amém? E uma das coisas que a gente tem que entender é que no Brasil a igreja tem pouco mais de 100 anos. No Brasil nós tivemos a reforma protestante a partir de Martinho Lutero. Se eu não me engano, se a minha memória não falha, em 1517, um teólogo alemão chamado Martinho Lutero se revoltou contra as mentiras da Igreja Católica, contra a bula papal, contra o voto de indulgência, contra o purgatório, contra a venda de ministérios, porque qualquer pessoa que tinha dinheiro podia ser bispo, comprava o bispado, podia ser bispo com todas as regalias que o bispado lhe oferecia, e isso incluía muita fornicação. O Martinho Lutero, ele fez ali algumas teses que, segundo a Bíblia, confrontavam tudo que o papado defendia, inclusive que o Papa era o representante de Jesus na terra. E ele pregou ali na porta do colegiado, e isso causou um grande frisson, porque o povo, os líderes da igreja não gostavam. E com isso houve a reforma protestante, foi trazido de volta o evangelho que Jesus queria, houve agora a tradução da Bíblia, que até então só era lida em latim. Martinho Lutero traduziu para o alemão, e posteriormente ela seria traduzida para o inglês na versão King James. Mas eu não quero falar sobre a historicidade, eu não quero falar sobre Martinho Lutero. Eu só toquei nisso para você entender. O Evangelho vai chegar no Brasil em 1906. Amém? Em 1906. 1900 por aí. Dois homens chamados Daniel Berg e Gunavin, eles chegam no Brasil para fazer missões e começam a pregar o Evangelho Bíblico, que é de onde surgem as Assembleias de Deus. E com isso existe aquela questão do pentecostal, e aquela questão das pessoas, elas começam a adotar uma postura onde a pessoa ela tem que se formatar de acordo com a sociedade da época. E para que a igreja fosse bem aceita, missionário civil, os evangélicos da época se modelaram de acordo com os católicos da época e com os costumes usuais das mulheres do Brasil e dos homens.
frio. Os homens andavam de blazer, né? De terno, tal, camisas de punho, calça. O homem não usava bermuda. E as mulheres andavam com a blusa de punho, tampada até o pescoço. As carolas, então, elas tinham uma blusa até fechada até o pescoço. Então, quando você vê uma igreja que preza por usos e costumes, ela está copiando a igreja católica de 1906 por aí, que era um costume. As mulheres do mundo ainda tinham um pouquinho mais de folga, mas as mulheres, as carolas, elas se vestiam com muito pudor. E ali, o que acontece? O apóstolo Paulo falou que a gente tem que se fazer de tudo para todos. Então os evangélicos na época falaram: não, vamos modelar a igreja assim. Só que aí isso entra usos e costumes. Aquela questão do não pode cortar cabelo, não pode pintar cabelo, não pode usar perfume, não pode depilar a perna, não pode usar homem, não pode usar bermuda, não pode usar regata. Mas onde está isso na Bíblia? Não está na Bíblia, não acharam uns versículos até para casar, para concordar, mas nada apoiado pela palavra. Até mesmo porque a Bíblia, ela é oriental e nós somos ocidentais. Amém? Já começa por aí. Lá no Ocidente, no Oriente, se Jesus chegasse aqui nos dias da pregação do Evangelho aqui no Brasil, Jesus seria expulso da igreja, porque Jesus usava vestido, e o homem não pode usar vestido, amém? Mas Jesus usava vestido. Por quê? Porque os judeus da época de Jesus usavam vestido. Qual a diferença do vestido do homem judeu para o vestido da mulher judia? É que o vestido do homem judeu era liso, e o da mulher judia tinha flores, tinha desenhos. Se você traz para o dia de hoje, a Bíblia diz: homem não use roupa de mulher e nem mulher use roupa de homem. Mas se você pegar, Jennifer, a roupa de uma calça jeans de uma mulher e uma calça jeans de um homem, tem diferença? Sim, tem. Coloca a calça jeans de uma mulher e um homem para você ver. Até já começa pelo corte. O corpo da mulher é diferente do corpo do homem. Amém? O cos, amém? A braguilha, tudo é diferente. Os bolsos, amém ou amém? Então, as pessoas, elas passaram, Wesley, a igreja no Brasil, ela passou a se guiar por coisas externas. Essa coisa de cabelo, de maquiagem, de roupa, coisas que não estão na Bíblia. Só que isso foi bom por um tempo. Não pode jogar bola, a bola é o ovo do capeta, não pode fazer esporte. Eu fui quase expulso da igreja porque eu corria. Falaram que eu estava pecando ao correr, mas não peca quando fala do irmão pelas costas, né? Esse é o problema. Falaram para mim: você vai para o inferno, você está correndo, para que cuidar do corpo? Não, deixa explodir. E muita coisa não podia. Tem um lugar aí que a TV era besta de chifre, eu não vou falar o nome. A TV era besta de chifre, mas eu entrei em várias casas que tinha besta de chifre no guarda-roupa lá no quarto. Amém? Você sabe do que eu estou falando. Então, essas coisas, essas besteiras, né, teológicas, que foram adaptadas para fazer o povo sofrer. Porque na verdade os que estavam no altar, e eu sei do que eu estou falando, não viviam nada disso. As mulheres dos que estavam no altar usavam carmim no rosto inteiro, né? Os mais velhos, quem sabe o que é carmim, né? Usavam, na época não tinha cera, ia na gilete mesmo, né? Só quem tinha que cumprir era o povo que estava na nave do templo. Amém? Só as ovelhas. Então, o que eu quero dizer com isso? Usado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que essa coisa externa não serve para recrear. Eu vou ser mais claro. Essa coisa de cabelo, de calça, né? Mulher não podia usar calça. Eu vi irmãos chamando irmãs de endemoniadas que usavam calça.
Eu vi o irmão chamando a irmã falando que tinha um espírito de Jezabel, porque a minha irmã estava maquiada, estava bonita, estava com perfume. Essa, cuidado com essa irmã, que ela tem um espírito de Jezabel. Por quê? Porque ela usa batom, né? Quando não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a Bíblia, ela fala que essas coisas de fora, meus Deus, satisfazem os desejos da carne, satisfaz o ego. Essas coisas de fora, por exemplo, eu estou assim, não, esse aí é crente. Aí chega o Wesley, não é crente não. Para ser crente tem que estar de terno. Nada a ver. Nada a ver. Por quê? Porque Deus mandou Isaías pregar 3 anos pelado para o Egito. Está lá em Isaías 20. Deus chamou o profeta e falou: vai pregar para o povo do Egito. Aí ele falou assim: estou indo. Não, peraí, tira a roupa. Como é que é? Tira a roupa. Tira a roupa. É para você pregar pelado. Está na Bíblia. Está franzindo na testa aí, mas está na Bíblia. Deus falou para o profeta: tira a roupa e prega 3 anos pelado para o povo do Egito. Vamos lá, eu gosto de mostrar. Vamos lá, coloca aqui nos netos. Isaías 20. Isaías capítulo 20. Isaías 20. Vamos ver se eu estou certo. A gente vai ficando velho, a memória vai falhando. Então declarou Yahvé: da mesma maneira como meu servo Isaías andou sem sua manta e descalço durante 3 anos, como sinal vivo de advertência contra o Egito e contra Cuxi, a Etiópia. Amém? Isaías andou nu, pregou nu. Essa coisa de roupa, de cabelo, de essas coisas externas, elas servem para satisfazer o ego, mas elas não refreiam a safadeza. Elas não conseguem refrear os impulsos da carne. Amém? Você pode ver que nas igrejas, nos lugares onde tem mais pressão com coisas externas, é onde acontece mais pecado escondido. Porque o que na verdade a palavra quer, a palavra traz para nós, ela quer uma transformação de dentro para fora, não de fora para dentro. Deus quer transformar o seu ser. Amém? Deus quer transformar o seu interior. Aí agora a gente tem que entender por que a gente quer buscar a santificação. Porque existe um céu a ser conquistado e um inferno a ser evitado. Por isso que a gente tem que buscar a santificação. A gente tem que viver uma vida espiritual. Amém? Só que tem o seguinte: para a gente saber qual atitudes a gente tem que ter para ir para o céu, a gente tem que saber quais atitudes a gente não deve ter para ir para o inferno. Amém? E nisso entra esse texto. Entra o texto que nós lemos aqui, que é um texto pesado. E se você parar para analisar, Deus está sendo usando aqui o apóstolo Paulo, e Deus está sendo bem claro, Deus está sendo bem taxativo. Deus está falando aqui sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Amém? As obras da carne e o fruto do Espírito. Deixa eu falar um negócio para você. Todo mundo que está aqui, até o Anilson, né, que é novo nesse negócio de evangelho, de ouvir a palavra, amém? Estou certo? Até o Anilson tem ouvido aqui na aplicável sobre santidade, salvação, sobre pecado, amém ou amém, Anilson? Tem falado, nós pregamos. E tem uma coisa que eu tenho que entender: se eu não estiver em santificação, eu não vou entrar no céu. Amém ou amém? Se eu não estiver em santificação, eu não vou entrar no céu. E eu vou passar a minha vida dentro da igreja, e no final eu não vou entrar no céu. Apóstolo, mas Deus não vai dar um jeitinho? Deus não dá jeitinho. E olha que hoje é domingo. Deus não dá jeitinho. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não passa pano para ninguém. Eu sou um sacerdote. Se eu morrer
pecado, eu vou para o inferno como sacerdote. Amém? Porque a palavra de Deus diz lá em Ezequiel que a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Então, por que vocês acham que Deus usou o apóstolo Paulo para dedicar uma parte do seu ministério a falar sobre conduta cristã? O apóstolo Paulo, ele é o apóstolo que mais fala sobre conduta cristã, como orar, como servir a Deus, como suportar as provações, como viver uma vida que agrada a Deus. E aqui em Gálatas, e olha que ele só foi pregar para os Gálatas porque ele estava doente, ele teve que parar lá. E por que ele prega aos Gálatas sobre santificação, Wesley? Porque os Gálatas eram grandes pecadores. Amém? E essa palavra é para que dia? Para quem? Para nós. Então nós somos os Gálatas de hoje, amém? Então vamos lá, vamos para o texto. Digo, porém, 2 pontos: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O que é concupiscência? Cobiça. Mas o que é cobiça? É aquilo que eu começo a desejar. Amém? Aquilo que eu começo a desejar começa a me dominar. Eu começo a cobiçar, aquilo começa a crescer dentro de mim, começa a me dominar, começa a tomar conta do meu coração, da minha mente. Eu acordo pensando naquilo, eu passo o dia pensando naquilo, eu vou dormir pensando naquilo, eu estou cobiçando aquilo, virou alvo da minha cobiça. Amém? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a cobiça da carne, porque a carne batalha contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Agora veja bem, no versículo 17, é o 17, né, Luiz? Isso. Olha que interessante, Wesley. O Espírito, ali é Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele luta contra a minha vontade. Aqui, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, ó. Não é o diabo, não. Não é Satã, não. Não é o tioso, o cheirando enxofre. Não é o inimigo, não, Wesley. É nós. Ou melhor, somos nós. É o nosso eu interior, que não quer nada com Deus, que não quer nada com o que é espiritual. E olha que interessante, o Espírito Santo, gente, entra em batalha contra a nossa carne. Deixa eu falar um negócio para vocês. Uma das coisas que a igreja no Brasil, até pouco tempo atrás, tinha maneira de fazer, era colocar tudo na conta do diabo. Tudo era o diabo, tudo era o diabo. Ninguém assumia sua responsabilidade no erro. Não existia autorresponsabilidade. Eu fiz isso porque o diabo mandou. Vem cá, você é servo de Deus ou servo do diabo? Um dia eu fui falar com uma pessoa, ela falou para mim assim: apóstolo, eu pequei porque eu estava fraca. Aí eu falei: quem te falou que pecar é vitamina, santo? Estava fraca, vai pecar? Você está fraca, o que você tem que fazer? Correr para o pé da cruz. Você tem que orar, jejuar, ouvir pregação, tem que pedir alguém mais forte espiritualmente para orar com você, para te ajudar. Amém? Não, ovelha, pede para a líder, ministro. Amém? Ovelha não ajuda a ovelha. Amém? É bíblico. Mas se você está fraco, você vai pecar, você vai ficar mais forte? Está vendo como que é a falta de entendimento? Amém ou amém? E aqui o que o texto fala é que o próprio Espírito Santo. Agora eu pergunto para você o seguinte: quem é o Espírito Santo? É Deus. Quer dizer que Deus luta contra nós. Mas para quê? Para que a gente não venha fazer besteira, para que a gente não venha viver uma vida guiada pela nossa carne, pela nossa vontade. Só que do outro lado, apóstolo Ruth, a carne também luta contra o Espírito.
Deus está lutando contra você, para você não pecar, a sua carne, você, sua vontade, vai e enfrenta Deus. Misericórdia, diga comigo, misericórdia. Amém? Versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Calma aí, apóstolo, mas como que é esse negócio? Eu não estou debaixo da lei? Claro, a gente tem que obedecer a lei, é mesmo a lei. Um dia o irmão falou para mim assim: apóstolo, você prega muito o Antigo Testamento e você não sabia que Jesus aboliu a lei. Eu falei: para começar, Jesus não aboliu a lei, ele cumpriu. E eu prego o Antigo Testamento porque o Antigo Testamento faz parte da Bíblia, a Bíblia é uma coisa só. E tem uma outra coisa: se você não rouba, você não mata, você não mente, você não cobiça a mulher do próximo, você está cumprindo os mandamentos. Os mandamentos estão onde? Na lei. Amém? Então, apóstolo, de que lei que Deus está usando o apóstolo Paulo para falar aqui? A lei do pecado. A lei do pecado, que é maldita. Amém? A lei do pecado. Então, Deus está falando aqui, usando o apóstolo Paulo: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Sou guiado, né? Debaixo da lei. Mas só que, apóstolo, não quer dizer que eu não estou debaixo da lei do pecado. Só se você é guiado pelo Espírito Santo. Amém? Só quem é guiado pelo Espírito Santo. E qual é a implicação de ser guiado pelo Espírito Santo? Eu pratico o que eu estou ouvindo, a palavra que é ministrada, a palavra que eu leio em casa, que está na Bíblia. E a pergunta que eu faço para vocês aqui: qual é o nosso manual de regra de fé e prática? A Bíblia. A gente pode adotar um outro livro, irmão, que não seja a Bíblia? Não. Amém? Nosso manual de regra de fé e prática é a Bíblia. Então, se eu sair da Bíblia, eu estou perdido. Quem é que me norteia? Quem é que me diz o que eu devo ou não devo fazer? É a Bíblia. Claro que eu tenho que ter a interpretação, eu tenho que entender, eu não posso, para eu colocar na minha vida, eu tenho que entender. Por isso é importante ouvir a palavra. Para eu aplicar na minha vida, eu tenho que entender o que Deus está me pedindo. Amém? Eu tenho que entender o que Deus está me pedindo. Então, teve uma época que eu usava bigode, e teve um irmão que falou para mim que em cada fio do meu bigode tinha um demônio, porque usar bigode era pecado. Eu falei: então Jesus tinha um inferno na face dele, porque Jesus tinha bigode e barba. Para o judeu, bigode e barba é honra, entendeu? Então, se é assim, Jesus, os discípulos, né? Então, a gente tem que ouvir muita baboseira. Amém? Amém ou amém? Versículo 19: ora, as obras da carne são conhecidas e são. Agora vai pegar fogo. As obras da carne são conhecidas e são. 2 pontos. Prostituição é a primeira obra da carne. Primeira obra. Prostituição. Agora, às vezes eu escuto isso que eu estava comentando com o apóstolo. Eu escuto alguns irmãos já chegaram para mim e falaram assim: apóstolo, quando eu era menino, eu me prostituía. Eu falei: mas calma aí, você vendia seu corpo? Ah, não, apóstolo, mas eu saía com todo mundo. Eu falei: então você não se prostituía? Porque prostituição, existe 2 tipos de prostituição. Existe a prostituição cultural, espiritual, e a prostituição física, financeira. E aqui eu vou falar uma coisa que vai assustar vocês. Graças a Deus que não tem ninguém aqui nessa situação. A pior coisa que existe para um cristão é amaziar, é viver amigado. O mundo fala que é amigado com fé, casado, não é não. Eu vou te falar o que é viver junto. A mulher se faz uma concubina. Aí você vai falar: apóstolo, como que é isso? Na Constituição, no Código Penal brasileiro está escrito, eu não vou lembrar agora o parágrafo inciso,
e nem estava no escopo da pregação. A Constituição, ela reza, e o Código Penal defende também, Nilson, que o que é o concubinato? Quando uma mulher decide morar com um homem sem casar, ela está enquadrada na lei do concubinato. O que é essa lei? É o que dizem, que chamam hoje de união estável. O que é essa lei? Ela diz que a mulher presta favores sexuais em troca de favores financeiros. Olha como o diabo ilude o povo. Aí tem crente que vai para junto. É pecado, está errado. A mulher no caso está se desvalorizando, não pode. Amém? A união estável não pode para o cristão. O cristão casa. Amém? Então a primeira é prostituição. Agora olha que interessante. Vocês estão sendo abençoados? Eu falei que existe a prostituição física e a financeira, a cultural e a financeira. A financeira é aquela que a pessoa se vende. Todo mundo aqui sabe o que é, né? As coitadas lá que estão lembrando, as primas lá que o pessoal fala, né? Os meus parentes gostam de falar, elas são primas lá e tudo. A forma lá menos pejorativa de falar. Mas hoje fala o modelo fitness, né? O modelo fitness, né? Mas é garota de programa. E essa prostituição é financeira. E só se prostitui quem troca favores do corpo, favores sexuais, com dinheiro. Agora existe a prostituição cultural, que é uma prostituição terrível. E como que é isso, apóstolo? É quando eu adoro uma imagem. Quando eu adoro alguma coisa que não seja Deus. Aí é prostituição cultural. Amém? Vocês entenderam? Tem muito disso na Bíblia. Impureza é o que? Tudo que me torna impuro. Tudo que me torna impuro. O que me torna impuro? Para Deus. E está no Novo Testamento. É obra da carne. Impureza mental. Impureza na boca. Impureza no corpo. Impureza nas atitudes. Ir a lugares impuros. Andar com pessoas impuras. Às vezes você tem uma turminha de amigo que é só o sangue. Não tem nada, não é eles, não sou eu, tem sim. Diga-me com quem tu andas, verei quem tu és. Você acha que correto uma mulher de Deus andar com uma mulher toda atrapalhada? Uma jovem de Deus andar com uma jovem que só o sangue, mas tudo que não presta? Não. Amém? Estou sendo redundante. E o pior de tudo é que Deus vai cobrar. O pior de tudo é que Deus vai cobrar e não vai cobrar da pessoa ignorante, vai cobrar do crente. Se você é de Deus, você tem que andar com. Se você é guiado pelo Espírito, você tem que andar com quem é guiado pelo Espírito. Amém? Lascívia. O que é lascívia? Lascívia eu vou falar da forma mais clara que existe. A mulher, vou usar a mulher primeiro, depois eu uso o homem. Então, vale para os dois. A mulher, ela está assistindo um filme aí, aparece o cara lá, saradão, aqueles que, a mentalidade é isso aqui, muito músculo e pouco cérebro, porque a pessoa tem do óleo no cérebro, aparece um cara saradão, barriga de tanquinho, não é igual a barriga do apóstolo, assim, que já é esse cemitério de frango, cara lá. Aí a irmãzinha fica assim, abre assim, e lá dentro o Espírito Santo está vendo, pensando, cobras e lagartas, isso é lascívia. Lascívia é você projetar dentro de você coisas com algo, entendeu? Isso é lascívia. E eu achava que isso era só uma coisa de homem, mas não, a mulher é muito mais lascívia do que homem. A mulher consegue ser muito mais lascívia que homem. Eu estudei a respeito. Lascívia é quando você deseja aquilo que você está vendo, vê aquele objeto, você começa a tecer uma história dentro de você, um pensamento, e aquilo te leva depois a outro pecado. Amém? E para o homem também. Às vezes o homem ele vê uma mulher, porque ela lascívia geralmente não é com poste, não é com carro, não é lascívia
vê aquilo lá e começa aquele pensamento, né? Eu conheci um irmão que falou: apóstolo, eu vivo na minha cabeça. Eu já saí com mais mulher do que Salomão, tudo na cabeça. Eu falei: você vai para o inferno, filhos, né? Vai morrer na lasciva, vai para o inferno. Então, lasciva é isso. E tem um monte de cristão preso na lasciva, porque só que a lasciva leva à prática. Amém? Vamos para o próximo. Idolatria. E aí agora vamos lá. Se não der para eu falar tudo hoje, eu continuo na quarta que vem. Mas é interessante isso aqui. Idolatria. E aí você vai falar assim: apóstolo, eu não adoro imagem de escultura. Não é só isso. Você idolatra você. Apóstolo, é errado fazer academia? Não, eu estou pensando em fazer uma academia, só melhorar, né? Agora eu não estou podendo, mas se Deus nos abençoar, eu quero fazer uma academia. Primeira obra de Deus. Eu quero, né? Fazer eu e a apóstola, né? De carro. Não, você não vai fazer não. Eu e a mistério, né, mistério? Vamos fazer eu quero ficar saradão, mas é para a saúde. Só que se você começar a idolatrar o seu corpo, cultuar o corpo, idolatria. Tem mulher que idolatra o cabelo, tem mulher que idolatra o marido, idolatra os filhos, tem mulher que idolatra o trabalho, homem que idolatra a mulher, idolatra o filho, idolatra o carro, homem que idolatra carro, você não tem ideia. Eu fui um idólatra de carro, tanto é que hoje ensino só o sangue, mas eu lavava carro 2 vezes por semana. Meu carro você não podia comer dentro. Meu carro era mais limpo que a minha casa. Hoje, aí você vê, você entrar dentro, Deus quebrou essa idolatria. Idolatra dinheiro. Agora eu pergunto: crente idolatra dinheiro? Idolatra ou não idolatra? Idolatra. Então, idolatria não é só de imagem, não é um privilégio só dos católicos. A gente idolatra, nós cristãos temos que nos livrar da idolatria. Amém? E como que você se livra da idolatria? Sendo guiado pelo Espírito. Amém? Você não pode idolatrar nada. Carro, casa, corpo, marido, mulher, filho, dinheiro, nada disso. Seu celular. Quem é que está com o celular? Levanta o celular. Levanta. Esse tem sido um bezerrinho de ouro nos últimos tempos. Eu estou sendo, no momento eu sou apóstolo, mas eu não uso como ferramenta. Mas se deixar, o Senhor se separa de Cristo. Como o povo idolatra. Tem até um povo aí que tem um bezerrinho especial, né? O bezerrinho mais idolatrado, né? O bezerro de ouro mais idolatrado do mundo é o Apple, né? É o iPhone. Ele é mais idolatrado que os outros. Vamos fazer uma igreja para ele. Amém? Quem está sendo abençoado? Feitiçarias. E deixa o Espírito Santo está falando aqui, ó. Para você quebrar a idolatria no seu coração, você tem que se livrar daquilo que é alvo da idolatria. Amém? Menos se for marido ou mulher, aí não dá para livrar, né? Não dá para ser filho, mas se for outra coisa, você tem que quebrar a imagem da idolatria. Amém? Feitiçarias. E aí, aqui eu vou para o negócio. Crente que, ô Espírito Santo, segura lá o relógio. Crente que lê o horóscopo, está assim, ó. Pelo amor de Deus. O horóscopo é feito por pessoas que servem o diabo. Um dia o irmão virou para mim e falou assim: apóstolo, eu leio, está tudo certo. Ele falou: claro, o diabo anda atrás de você o dia inteiro para fazer acontecer. Crente que lê o horóscopo, compra aquelas revistinhas da Contigo e tem lá falando 7 virgens, vai acontecer isso com você, você está muito propícia para o amor, né? Hoje você não pode comer macarrão, né? Você já viu a revistinha da Contigo? Eu sou divertido às vezes, mas é verdade. Amém, meu filho? Né? Revistinha da Clara, da Contigo, né? Aquelas revistinhas lá antigas, que é só da nossa época. Então, o que acontece? Crente que fica vendo vidente no YouTube, meu querido, minha querida, tudo que aquele povo fala é mentira. João 8,44. Como que eu sou de Deus? Eu não posso ficar ouvindo um vidente, ficar vendo mandinar.
Deus aprova isso? Aí tem isso é feitiçaria. E aí tem a feitiçaria gospel, oração contrária. Aquela irmã vai ter, aquela irmã, eu vou falar com Jeová, e aquela irmã, ela vai ver, esse irmão não vai dar certo. É desse jeito, amém ou amém? A oração contrária nada mais é que feitiçaria gospel, macumba gospel. O crente não ora contra ninguém, gente. Deus é o justo juiz. Eu vou orar, se Deus vai te pegar na curva. Não é o meu Deus, amém? Não é o meu Deus, Deus não pega ninguém na curva. Deus te ajuda a sair da curva, amém? Eu já vi, eu tenho sabe, uma birrinha do pessoal do manto, porque eles são muito desse negócio de oração contrária. Precisa ser liberto, amém? Os pentecas lá, amém? Inimizades, não vai dar para terminar tudo hoje, mas nós vamos continuar na quarta que vem. Nós temos certeza que vai ser maravilhoso. Inimizades. Crente vive com inimizade? Não. Se é uma coisa, você não querer concordar com quem está no pecado, seja ele crente ou de fora do mundo. A pessoa quer te levar a pecar, quer te levar a sujeira. Não quero. É diferente. Agora, o cristão, que onde ele chega, ele leva confusão. Ele mata as pessoas na unha. Esse crente está fazendo inimizade, não é de Deus, é obra da carne. Amém? Vou te dar um exemplo. Aquela mulher lá, que o profeta Eliseu fez um milagre para ela, se ela não tivesse amizade com a vizinhança, eles não tinham emprestado vasilha. Crente não pode ficar fazendo inimizade com as pessoas. Crente tem que, para onde ele chega, tem que trazer a paz, a harmonia. Cristão não pode ficar brigando com as pessoas. Até mesmo porque se ficar assim vai para o inferno. Apóstolo, a inimizade vai me levar para o inferno? Vai. Amém? Crente que ama a discussão, porfias. O que é porfia? Quem sabe o que é porfia? Coloca aqui na tela, você consegue colocar o que é porfia? Quero ler para o pessoal aqui. Amém? Porfia. Vocês estão sendo abençoados? Está crescendo aí por dentro? Nessas reuniões da igreja me dava vontade de correr, de ir embora. Conseguiu? Porfia no Aurélio? Não achou não? Então, é mais ou menos isso aí. É uma pessoa que arruma briga, é pior do que inimizade. É uma pessoa que ela luta por tudo, mas não tem razão. Ela só briga por brigar. Ela gosta de arrumar uma quizumba, sabe? Ela gosta de qualquer coisinha para ela faz um escarcéu, tempestade no copo d'água. Olha que eu estou falando de crente, amém? É uma pessoa que as pessoas não vão ficar perto daquele fulano, aquela fulana, não, que gosta de uma encrenca, tá? É crente que gosta de encrenca. As pessoas falam isso, vou para servir a Deus, mas eu não quero, né? Amém? Onde eu parei? Porfias, ciúmes, viu, apóstolo? Amém? Ciúmes, gente, não é coisa da carne, amém? Ciúme, eu estou brincando com a minha esposa, mas ciúme, é que eu falo para ela direto, ciúmes é obra da carne. Quem é de Deus, você tem, eu não tenho ciúme da apóstola, porque Deus me deu ela, e eu a amo, ela me ama, eu confio nela, eu não tenho ciúmes dela. Ciúmes é obra da carne. Tem gente que não tem ciúmes só do cônjuge, do namorado, tem ciúmes do amigo, tem ciúmes do filho, tem ciúmes de tudo, amém? Ciúmes é obra da... Então, mas eu sou doente nos ciúmes, então precisa de libertação, amém? Ciúmes não é de Deus, amém? Diga comigo assim: Espírito Santo, tira de mim a
as obras da carne. Amém? Iras, aqui é a pessoa, é a pessoa que fica irritada, todo dia está irritado, todo dia está nervoso. Amém? Discórdias, a pessoa que nunca concorda com nada que você faz. Você fala, ela fala que você está errado. Dissensões, é a pessoa que traz separação. Ela entra no grupinho e ela faz que as pessoas se separem. Ela fala de um para o outro, ela inventa, ela deixa no ar, e esse tipo de gente acaba até com a igreja, se o líder não for sábio. Amém? Facções, são pessoas crentes, que gostam de fazer grupinho. Vem para cá, vamos ficar comigo aqui, fica comigo aqui, gosta de fazer facção, grupinho. E a igreja não pode ter grupinho. Amém? Invejas. Olha, eu queria tanto ter o cabelo daquela irmã. Olha, você viu que sapato que a irmã viu hoje na igreja? Que bonito. Eu queria um sapato daquele. Eu queria vir com a calça que o Wesley viu, com o tênis. Você viu? Deve estar ganhando muito para estar usando o tênis daquele. E aí inveja. Amém? Inveja é obra da carne. Bebedices. Crente não bebe, amém? Vamos deixar claro, crente não bebe. Qualquer dia a gente fala mais sobre isso. Glutonarias. Glutonaria. Crente que não consegue jejuar, come muito, né? Só vive para comer, não consegue jejuar. E aí, você sabia que o ventre é um Deus? O ventre é um Deus. Lá em Gálatas fala, o ventre é um Deus. Amém? É um Deus falso. Amém? Agora olha para isso aqui, ó. E coisas semelhantes a estas. Olha o final aqui, ó. Eu quero ler aqui na lousa. Ó, final. Eu vou pregar sobre o fruto do Espírito na quarta que vem. Eu quero fazer algo bem feito. Amém? Olha isso aqui, olha aqui. Tudo isso que eu falei aqui, as 19 obras da carne, amém? Ela vai levar a pessoa, e aí eu quero deixar claro antes de terminar. Isso aqui é para crente. Aí você pode incluir fofoca. Crente que linguarudo não vai para o céu. Crente que fala das pessoas pelas costas não vai para o céu. Crente que julga não vai para o céu. Crente que deseja o mal das pessoas não vai para o céu. Seja eu ou seja você, o sacerdote, todos nós somos ovelhas. Agora olha o que acontece. Quando a pessoa passa a vida na igreja, vivendo praticando essas coisas aí, olha o fim dela. Contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão de modo de pés. Vou ler o meu aqui, ó. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. O apóstolo Paulo já tinha falado antes, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Amém? Ou não amém? Um dia eu virei para a irmã que ela gostava muito de gritar. E se você notou bem, a Bíblia fala que gritaria não entra no céu. E eu falei para ela assim: vem cá, você sabia que pessoa que vive gritando não vai entrar no céu? Eu falei: sei. Eu falei: mas você vai continuar gritando? Ele falou: vou. Eu falei: então não se pode fazer mais nada. Não quer entrar no céu. Amém? Então, diante disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar a decisão de viver uma vida espiritual. E é para isso, para a gente combater as obras da carne, a gente vai ter que viver dar o fruto do Espírito. E eu vou falar na quarta que vem, culto, a pregação vai ser sobre o fruto do Espírito. Não é os frutos não, como muitos dizem, é o fruto. Eu vou falar a respeito de como viver uma vida que agrada a Deus. Amém? É muito importante. Amém ou não amém? Então olha para o outro lado e fala para ele assim: eu não vou obedecer a minha carne. Eu vou obedecer o Espírito de Deus.
Eu vou andar no Espírito para não obedecer os desejos pecaminosos da minha carne. Amém? Eu termino te fazendo uma pergunta. Hormônio aceita Jesus? Quando você aceita Jesus, os desejos de homem e de mulher acaba, às vezes fica até pior, porque o diabo fica lá. Amém? Então, como que nós temos que viver? Nós temos que nos colocar debaixo do Espírito, obedecer o Espírito Santo. O pecado é prazeroso? Sim. O pecado é gostoso? Sim. Quando você olha lá em Gênesis, lá diz que o pecado era agradável aos olhos, ao nariz e ao paladar. O pecado agrada os nossos 5 sentidos. E quem vive na carne é guiado por isso aqui: tato, olfato, paladar, audição e visão. Amém, irmãos? Agora, qual é a diferença? A pessoa espiritual é guiada pelo Espírito, que não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui. Por isso que quem vive no Espírito consegue domar isso aqui. Amém? Então, se alguém falar para você, o pecado não presta nada, está mentindo. A Bíblia fala que o pecado é delicioso. Quando eu estava no mundo, como era gostoso pecar, gente? Eu nem sabia que estava pecando, mas como era gostoso. E quando você está na igreja, o pecado continua sendo gostoso, só não é tão gostoso como era no mundo, que agora você tem noção. Amém? E o diabo sabe disso. Só que, se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. O que é ruim não é o pecado. O que é ruim são as consequências do pecado. O sexo ilícito é ruim? Não. Mas a gravidez indesejada é. Amém ou não é? A corrupção é ruim? Não. Mas quando é descoberto que ele vai para o Chico, aí é a penalidade, a consequência. Amém ou não é? Então a gente tem que escolher o que a gente vai fazer, porque a gente não pode escolher a consequência. Amém? Então eu deixo hoje aqui no Espírito Santo para nós o seguinte: a escolha, pecar ou ser santo. Amém? Vira para o nosso lado e pergunta para ele: o que você vai fazer? O que você escolhe? Pecar ou ser santo? Fala para ele: eu escolho ser santo.